sempre, ó Senhor. Eu sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo apagar. Sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim. Brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz, Sua luz. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar
sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo a vagar, sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim. Brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz. Para vencer o mal é preciso ser justo. Para vencer o mal é preciso ter luz. Para vencer o mal é preciso Deus. No céu aberto vi um cavaleiro, fiel e verdadeiro, o Espírito maior. Em seu cavalo branco vem para julgar os homens e combater o mal. O cavaleiro eterno, com seu cavalo fraterno, é fiel e verdadeiro, e único Salvador. O cavaleiro eterno, com seu cavalo fraterno, é fiel e verdadeiro, e único Salvador. Fiel e verdadeiro, que é vida e amor, nos liberta de todo mal e concede o perdão. Fiel e verdadeiro, assim é o cavaleiro, justo e poderoso, único Senhor. Fiel e verdadeiro, assim é o cavaleiro, combatente da justiça, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus.
Se quando acordas todos os dias e nada vês, apenas ódio, tristeza e dor, lembre-se, ninguém pode te ajudar se não for Jesus, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. As pedras são muitas, o mundo é assim, cheio de pedras, mas só há uma dentre todas que vai te salvar. Pedra angular, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Feliz, vive feliz, entregue a tua vida a Deus e vive feliz. Vive feliz, para, vive feliz, entregue a tua vida a Deus e vive feliz. Vive feliz, vive feliz, vive feliz. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá.
servir a Deus, servir de coração. Vamos servir a Deus, servir com amor no coração. Não há tempo pra viver sem harmonia com Deus. Vamos cantar canções que mostrem a nossa fé. Vamos praticar as obras, sem elas a nossa fé é morta. Na escola, no trabalho é hora, sirva a Deus de coração. Tenha Deus no coração. Venha louvar ao Rei, o nosso eterno Salvador. Venha evangelizar e abandonar a tua vida omissa. Venha servir, amigo, sinta Deus no coração. Leve Deus no coração. Sinta Deus no coração. Leve Deus no coração. Pa, pa, pará. Pa, pa, pará. Ah, pa, 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 pará. Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma grande alegria podermos, mais uma vez, neste domingo, estarmos na casa do nosso Deus, vocês aí em seus lares, também unidos na mesma fé para celebrar e continuar celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ressurreição que é verdade, esta ressurreição que nos dá esperança a cada novo dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Que Deus abençoe esta nossa manhã de louvor e gratidão, também neste momento em que nós nos alimentamos na sua santa palavra. Nós vamos ouvir um louvor para iniciarmos este momento de culto. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia.
ressuscitou em glória o Senhor. Demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão. Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus. Salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servir, sempre confiantes a Ele seguir. A todo aquele que nele crer, em sua glória o quer receber. Glórias cantemos ao nosso bom Deus. Salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo nosso Senhor ressuscitou. Ele certamente ressuscitou. Aleluia. Cristo vive. Nós também viveremos. Aleluia. A sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Cristo é a nossa vida. Aleluia. Paz seja convosco. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs do Senhor, se nos examinarmos com sinceridade e olharmos para a nossa vida, veremos que em muitas coisas desobedecemos a Deus e não agimos conforme Ele espera que um filho ou que uma filha sua viva. Mas Jesus, com sua morte na cruz, nos dá o seu perdão. Se arrependidos e contritos, lhe confessamos todos os nossos pecados. Confiando nessa promessa do Senhor, nós queremos, neste momento, confessar os nossos pecados e nos confortar com a garantia do seu perdão. Senhor, somos um povo que não te honra. Causamos mágoa e aflição uns aos outros. Tornando-nos difícil a convivência com o nosso próximo, muitas vezes por coisas insignificantes. Esquecemos do amor que nos ordenastes praticar. Ficamos com ódio quando deveríamos ter paciência. Tivemos medo quando sabíamos que, confiando na tua gloriosa ressurreição, seríamos sempre vitoriosos. Fomos ingratos e reclamamos de tudo que nos deste. Fomos infiéis na vida de oração, no estudo da palavra e na prática do testemunho do Evangelho ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor. Pelo sangue de Jesus nós clamamos a Ti. Tem misericórdia de nós e renova-nos com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do nosso Deus diz que Deus estava com Jesus reconciliando consigo o mundo. Através de sua morte na cruz, Deus pagou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo os pecados que nós deveríamos pagar. Por isso, cada um de vocês que de forma sincera confessou os seus pecados, que confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que quer viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliado pelo Espírito Santo, eu anuncio o grande amor desse nosso Pai Celeste e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Perdoa cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, o Salmo 148. Esse Salmo que é um grande convite ao louvor ao nosso Deus. Nós vamos então ouvir a leitura neste momento. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua louvem o Senhor,
todas as estrelas brilhantes louvem a Deus, que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, Rei e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus, que para nossa redenção entregastes o teu único Filho à morte de cruz e pela sua gloriosa ressurreição nos libertaste do poder do inimigo, concede que todo o nosso pecado possa ser afogado através do arrependimento diário e que dia após dia possamos nos erguer para viver diante de Ti em justiça e pureza eternamente. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino. Ressurgiu Jesus, Senhor, aleluia. Anjos e homens com fervor, aleluia.
Nós vamos agora ouvir as leituras indicadas para este nosso culto, segundo domingo de Páscoa. Só lembrando que neste período entre a Páscoa e o Pentecostes, a leitura do Antigo Testamento é substituída sempre por uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Então, o que seria a leitura do Antigo Testamento, substituído pelo texto de Atos, capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Essas são as palavras do texto de Atos. O texto da epístola nós encontramos na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Esse também é o texto para a nossa meditação nesta manhã. E escreve assim, João: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Essas são as palavras da epístola. E agora vamos ouvir o texto do Santo Evangelho, texto do Evangelho conforme João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. E o evangelista João escreve assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse:
Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé que nos leva à vida eterna no céu, no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir ainda mais um hino. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Querido Senhor, a ressurreição é algo maravilhoso, mas não acontece todos os dias. É por isso que tem sido tão fácil para Satanás convencer as pessoas que a ressurreição de Jesus é um mito, uma lenda. Use esta mensagem para tocar os corações que ainda duvidam, para que saibam que a ressurreição é realmente verdade e que o Senhor Jesus veio para perdoar e salvar a todos nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, talvez a mentira seja o pecado mais comum, ou um dos pecados mais comuns. Nós mentimos por ignorância, mas também mentimos de propósito. Existem algumas mentiras que são socialmente aceitas, toleradas, como por exemplo aquelas mentiras, pequenas mentiras que nós contamos para agradar as outras pessoas. Muitas vezes nós também mentimos para escapar de alguma situação complicada, para nos livrar de algum problema. Mas existem mentiras muito graves, falando das consequências aqui no mundo. E com o advento da internet, surgiu um nome bonito chamado fake news, para tentar, talvez, amenizar aquilo que
é mentira. Apesar de ter um nome e receber um nome mais bonitinho, continua sendo mentira. E, infelizmente, muitas vezes essas mentiras, essas fake news, elas são construídas de uma forma tão bem arquitetada, com objetivos escusos, com objetivos muito tristes por trás disso. E eu gostaria de citar uma fake news que eu vi nos últimos meses, que tem um objetivo muito triste também. Uma fake news que fala a respeito das vacinas contra a Covid-19, para tentar colocar a população contra a vacina. Existe um médico que ele tem alguns vídeos na internet e nesses vídeos ele diz que a vacina a partir do DNA ou do RNA de vírus não passa de uma experiência que querem fazer com seres humanos e que provavelmente essas vacinas alterariam o nosso DNA. Infelizmente isso é uma grande mentira, ou felizmente isso é uma grande mentira, contada por uma pessoa que por ser médico tem um peso, as suas palavras têm um peso muito grande diante da nossa população. E infelizmente é uma pessoa muito mal intencionada, porque essas vacinas a partir do RNA ou do DNA dos vírus, elas vêm sendo pesquisadas, vêm sendo desenvolvidas desde o ano de 1990. Então há mais de 30 anos que se faz pesquisa a respeito dessas vacinas. Mas a maioria da população não tem acesso a essa informação. E acabam também tendo preguiça de ir pesquisar a respeito. Então é melhor acreditar em uma pessoa, nem um médico. E assim, tantos são enganados e tantos continuam com medo de receber a sua vacina. Duas informações como essas não podem coexistir. Uma informação de que a vacina é algo experimental, que estão submetendo a humanidade a experiências, e outra informação, que essas vacinas já são testadas e pesquisadas há mais de 30 anos. Imaginem vocês estão com um familiar num bloco cirúrgico, então as pessoas mais próximas estão lá na sala de espera, aguardando ansiosas para que alguém venha dizer como correu a cirurgia. Então chega um cirurgião e diz, olha, a cirurgia foi bastante difícil, mas o paciente passa muito bem, agora está em recuperação. E aí 5 minutos depois vem outro médico e diz, olha, foi uma cirurgia longa, muito difícil, infelizmente. O seu familiar, ele veio a óbito, ele faleceu. A família pode acreditar em várias coisas. Pode acreditar que o primeiro médico, de repente, tenha sido precipitado em dar uma informação. Pode ser que um dos dois médicos tenha se confundido com a família de um outro paciente. Mas o que esta família não pode acreditar é que o seu ente querido está vivo e morto ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. O mesmo acontece com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar em algo. Ou Jesus Cristo morreu naquela cruz ou não morreu. Ou Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ou não ressuscitou. Ou Jesus Cristo é o único salvador da humanidade ou ele é o maior mentiroso do mundo. Você não pode ter as duas coisas. Você precisa acreditar em uma ou em outra coisa. Com relação às religiões que existem no mundo, muitas pessoas afirmam mais ou menos assim, todas as religiões são boas porque são caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. Não que eu queira colocar aqui em dúvida a sinceridade dos líderes religiosos, mas eu não acredito que seja exatamente assim. Muitos têm caminhado em direções diferentes e opostas. Nem todos têm ido na mesma direção e traçado o mesmo caminho rumo ao paraíso. E a triste e dolorosa realidade é esta. Milhões e milhões de pessoas estão cada dia se afastando mais do Salvador ao invés de se aproximarem dele. E diante dessa diversidade de religiões, de denominações religiosas, eu tenho certeza que muitas pessoas hoje
podem estar confusas. Talvez alguém diga assim: eu desisto, eu não consigo saber a diferença entre tantas religiões, eu não consigo saber qual é a religião correta. E eu acho que no final das contas é uma questão de opinião. Não acredito que Deus, se é que existe um Deus, vai mandar alguém para o inferno, se é que existe esse lugar. Acho que o melhor que se tem a fazer é tentar ser o melhor que eu possa ser. Se eu conseguir seguir assim, o Senhor, se é que existe um Senhor, terá o maior prazer de me levar para o céu, se é que existe um céu. É uma grande tristeza quando as pessoas pensam dessa forma. E com certeza existem muitas pessoas assim, confusas com relação à religiosidade. Mas nós precisamos nos perguntar: será que a nossa vida é eterna? Será que a nossa vida após a morte, ao final da vida aqui no mundo, ela deve ser encarada como uma loteria, como uma jogada de sorte? Sei que muitos concordam com isso. Vamos ver no que é que dá. E quando muitos estão concordando com esta ideia, vem o velho João, o último apóstolo sobrevivente. E com muita educação ele interrompe toda esta baboseira espiritual e diz mais ou menos assim: não, as coisas não são assim. Existe um caminho certo, um caminho seguro, um caminho que transforma o ponto de interrogação da humanidade em um ponto de exclamação de Deus. E aí os críticos do mundo vão dizer para João: então nos diga, João, qual é esse caminho? E aí João diz, nas palavras que nós ouvimos hoje: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existia desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, como um professor muito paciente que está ensinando uma matéria nova para os seus alunos, João começa de forma simples. Ele escolhe palavras gentis, palavras consoladoras, palavras fáceis de se entender. João permite que os seus ouvintes saibam que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são eventos históricos, não são uma ficção criada pelos apóstolos que estavam enlutados por causa da perda do seu mestre e do seu amigo. Desde o começo, João quer que todos saibam que ele não recebeu essa mensagem do sacrifício de Jesus a partir do primo de um vizinho de segundo... que João não recebeu de um amigo de um primo de segundo grau da sua esposa, cujo barbeiro viu na internet um artigo que insinuava que Jesus viveu, sofreu, morreu e ressuscitou pela humanidade. Não. A mensagem de João não é fofoca, não é boato. A mensagem de João não é algo que ele recebeu de um tiozão no WhatsApp. Não. A mensagem de João é algo verdadeiro. A respeito daquele que João prega, é a respeito de Jesus Cristo, que viveu, que esteve com ele. João está falando a respeito de alguém que ele realmente viu, ouviu, olhou e tocou. Jesus era uma pessoa real, viveu, morreu e tornou a viver novamente em um momento específico da história. João quer que nós, os seus leitores, saibamos que, embora os cristãos vivam a sua espiritualidade pela fé, eles não desligam o seu cérebro, eles não colocam o seu cérebro na marcha lenta. Eles continuam sendo pessoas inteligentes e racionais. João quer que os seus leitores saibam que o homem que ele prega foi um indivíduo real. Mas como é que João pode afirmar isso com tanta certeza? É muito simples.
João esteve lá. Ele viu tudo isso. Ele viu os coxos jogando as suas bengalas fora, suas muletas. Ele viu os cegos tirando as bandagens dos seus olhos. Ele estava lá e viu a carne já apodrecida dos leprosos ser substituída por uma carne viva. João viu quando Jesus ressuscitou um rapaz e o devolveu para sua mãe. Quando ele ressuscitou Lázaro, que já estava também em estado de decomposição, e o fez ressurgir dos mortos. João estava lá e viu quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus alimentou a multidão com alguns pães e peixes. João estava lá e viu quando Jesus foi preso, julgado, condenado e pregado numa cruz, onde ele morreu. Quando o soldado enfiou aquela lança no lado de Jesus, João viu sair água e sangue. E apesar de João ter sido um pescador sem uma educação formal, até ele entendeu o que aquilo significava. O soro do sangue e os glóbulos vermelhos, eles se separam quando o coração para de bater. Sangue e água. Isso era um sinal de que realmente Jesus estava morto, e estava morto há algum tempo. E por ter certeza que Jesus estava morto, João nem se importou em ir até o túmulo no domingo de manhã. As mulheres foram sozinhas, mas elas voltaram e elas contaram o que viram, e João saiu correndo, foi até o túmulo e encontrou este túmulo vazio. Mais tarde, naquele dia, trancados naquela sala, João viu o Senhor Jesus Cristo cara a cara. Não era um fantasma. Não era um fruto da imaginação dos discípulos. E João escreve esta carta maravilhosa que nós ouvimos um pedaço dela hoje. E o que ele queria com esta carta? Ele queria que você pudesse encontrar Jesus. Ele queria que você conhecesse o Salvador, que pode dar esperança para você se você foi esmagado pelo fracasso. Ele queria que você conhecesse esse Salvador que pode te curar se você foi ferido por alguém ou se a vida te feriu. Ele queria que você conhecesse o Salvador que pode oferecer vida para aqueles que veem a morte se aproximando, que pode dar esperança, não importa quais as suas dores, não importa quais as suas lutas. João, ele não estava interessado em que nós apenas aprendêssemos a respeito da vida de Jesus como o Jesus histórico. Ele queria que nós encontrássemos o Cristo vivo que mudou a vida dele, João, e que mudou a vida de milhões de pessoas desde então. Jesus, ou melhor, João escreveu a respeito de Jesus na esperança de que você e eu pudéssemos confiar no Salvador que ressuscitou dos mortos para nos livrar do poder da morte e nos dar vida eterna. João também quer despertar em nós a curiosidade. João quer que nós mergulhemos na palavra de Deus, estudemos a respeito deste Jesus. O cristão verdadeiro, ele não pode ter medo do estudo sério da palavra de Deus. Se Jesus diz que é quem realmente ele é, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e ele é, então ele vai passar ileso por qualquer tipo de investigação, de estudo. E se Jesus não é aquilo que ele diz ser, então ninguém deveria segui-lo. Certa vez, o nosso Senhor Jesus contou uma parábola a respeito de dois homens, um rico e o Lázaro, um homem muito pobre que vivia mendigando à porta deste rico e sempre teve tudo do bom e do melhor. Acontece que os dois morreram, o rico foi para o inferno, Lázaro foi acolhido no céu. E o rico, ele não queria que os seus irmãos tivessem o mesmo destino que ele. Não queria que os seus irmãos fossem para o mesmo lugar de sofrimento onde ele estava. Então ele pensou, qual seria a forma infalível para os meus irmãos mudarem de vida e se tornarem homens de fé? Gostaria de fazer uma pergunta a você que ainda não é cristão. O que seria necessário para você começar a crer em Jesus Cristo?
O rico, ele descobriu. Tenho 5 irmãos que ficariam petrificados se Lázaro aparecer. Então vamos enviar o Lázaro. Mas este homem rico foi informado de que isso era impossível. Se os irmãos dele não acreditassem em Moisés e nos profetas, ou seja, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, eles não acreditariam mesmo que Lázaro aparecesse. Queridos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que ainda têm dúvidas a respeito de Jesus, a visita de uma pessoa morta faria diferença para você? Eu espero que sim. Espero que sim, se essa pessoa for Jesus Cristo. Porque Jesus saiu do túmulo e entrou na vida de milhões e milhões de pessoas e quer entrar também na sua vida. Quer transformar a sua vida. Jesus não disse o que aconteceu com os irmãos daquele homem rico, mas isso não importa. O que importa é você. Foi por você que Jesus ressurgiu dos mortos. E Ele está dizendo hoje, arrependa-se, creia e seja salvo. Queridos irmãos e irmãs, a minha oração neste dia é que o Espírito Santo transforme a cada um com este convite que a palavra de Deus nos faz. Ouça este convite, responda sim para a vida eterna e abençoada que o nosso Senhor Jesus Cristo preparou e hoje está te oferecendo. Ele, Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade e a vida. E Ele quer te levar para o céu. Amém. Este grande amor do nosso Deus, que é muito maior do que a nossa razão humana consegue compreender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir agora mais um louvor. Sobe o Salvador aos céus, aleluia. O Rei da glória, o próprio Deus, aleluia. E com o Pai na eterna luz, aleluia. O mundo e a todos nós conduz, aleluia. A profecia se cumpriu, aleluia. No Redentor que ao céu subiu, aleluia. Por isso, ó crente, jubilai, aleluia. E toda glória lhe prestai, aleluia. Queremos nós também louvar, aleluia. Mil aleluias lhe cantar, aleluia. Neste momento nós vamos nos dirigir ao nosso Deus em oração.
Nós te louvamos, ó Senhor, chamamos pelo teu nome e cantamos louvores por causa das tuas maravilhosas obras. Por tua grande misericórdia, nascemos novamente para uma vida de esperança através da ressurreição de Jesus Cristo da morte. Embora nós não tenhamos visto, o amamos. Cremos nele e nos alegramos no seu amor. Vivemos numa época científica, Senhor, e gostamos de ter evidências lógicas e concretas para sustentar o que cremos. Perdoa-nos, Senhor, por sermos lentos em aceitar a verdade que o teu Filho ressuscitou dos mortos. Somos como Tomé, esperando tocar nos sinais dos cravos que perfuraram as mãos de Jesus e colocar a mão em seu lado ferido. Muitas vezes esquecemos da promessa de Cristo de que seremos mais felizes do que Tomé se crermos sem ver. Ó Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos em nossa falta de confiança. Sem o dom do Espírito Santo, não podemos conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor ressuscitado. Por isso, envia-nos teu Espírito Santo, para que com os corações confiantes possamos crer e sempre manter a verdade da ressurreição do nosso Salvador e com Tomé dizer, Senhor meu e Deus meu. Que possa esta verdade nos reassegurar da nossa própria ressurreição e assim possamos enfrentar a morte temporal sem medo. Tira de nós nossas dúvidas e faze-nos crer que Jesus Cristo é o teu Filho, e assim, crentes, possamos ter a vida eterna em seu nome, bem como levar esta boa nova de salvação a todos os povos. Pedimos isso em nome daquele que sofreu e morreu em nosso lugar, e novamente ressuscitou da morte para a nossa justificação, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador ressuscitado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final de mais este culto. Estamos muito felizes por podermos continuar celebrando a Páscoa, continuar celebrando esta maravilhosa notícia de que o nosso Senhor Jesus não ficou na morte, mas que ressurgiu e nos dá a certeza de um dia também nós ressurgirmos para a vida eterna. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã, também deixar um grande abraço para vocês e para aqueles que irão acompanhar depois a gravação deste culto. Nós estamos prestes a encerrar então com mais um louvor, só lembrando que tradicionalmente o nosso momento de ofertas é feito logo após a mensagem, durante o culto. Neste período de pandemia, nós transferimos este momento para o final do culto para evitar que as pessoas tenham contato com o dinheiro antes de participar da Santa Ceia, quando nós temos aqui o culto presencial. E então reservamos este momento para que as pessoas tragam suas ofertas de gratidão no final do culto, ao encerrarmos com um cântico. E aqueles que estão em casa, que desejarem também fazer as suas ofertas, membros ou não membros da comunidade São Marcos, podem fazê-lo também através dos dados da conta bancária que vão aparecer logo no final do culto. Lembrando que as nossas ofertas nada mais são do que uma resposta ao grande amor do nosso Deus, e também servem para a manutenção deste trabalho, para que esta comunidade possa continuar levando a palavra de Deus a tantos lares, a tantos corações, essa palavra que transforma vidas e que dá vida eterna. Nós vamos agora então ouvir o hino final. Desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana, e peço que os irmãos aqui da comunidade São Marcos fiquem atentos com relação
a possibilidade de, em breve, retomarmos os nossos cultos presenciais, mesmo com a limitação de público. Preste atenção, talvez já nesta semana nós teremos a possibilidade de estarmos aqui na casa do nosso Deus. Bom domingo a todos e nos vemos aí na nossa programação durante a semana. Em paz e com perdão, despede a tua lei, e de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei